Pai do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, cuja lição é de número 2, que nos traz o seguinte tema: o propósito dos dons espirituais. Como sempre, vamos também fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Qual é o propósito dos dons espirituais? Porque Deus, Ele prometeu e também Ele concede os dons espirituais. Segundo a palavra de Deus, eu compreendo que há 3 propósitos. O primeiro propósito é para que a igreja, na sua missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus a todos os cantos da terra, para que os dons espirituais habitem nela e ela possa, assim, fazer com mais força, com mais alegria e com mais poder essa tão grande obra de levar a palavra de Deus a todos os povos da terra. O segundo propósito é para a edificação do próprio corpo de Cristo, que é a igreja. Para que a igreja seja sempre suprida de todos os dons espirituais. O dom de profecia, de falar em línguas estranhas, o dom da fé, de milagres, operações de maravilha. Então, quando a igreja ela tem esses dons em si mesma, ela consegue ali manter os membros edificados. E o terceiro propósito é para a edificação de todos aqueles que buscam. Se você buscou e recebeu o dom espiritual, você também será edificado por este dom. A palavra de Deus nos diz que o dom de falar línguas estranhas, quem fala línguas estranhas, edifica a si mesmo, porque em mistério fala com Deus. Todavia, o que tem o dom de profetizar, esse edifica a igreja, porque Deus, através dele, fala para a igreja, ou exortando, ou consolando, ou também ensinando. Por isso, os dons espirituais, eles são muito importantes no seio da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 1, nos diz o seguinte: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo traz um grande ensinamento para a igreja de Corinto. Era uma igreja que ficava nessa cidade, uma cidade considerada imoral, apesar do seu grande e próspero porto, aonde ali trazia pessoas de várias outras nações para fazer comércio com aquela cidade. Coríntios era uma cidade que precisava muito ser impactada pelo poder de Deus através do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele desceu ali para Coríntios para poder levar a Cristo àquela cidade. Chegando lá, ele encontrou Áquila e Priscila, que era um casal de judeus que já estava naquela cidade. E ambos tinham a mesma profissão do apóstolo Paulo, que era de fazer tendas. Como Paulo estava sozinho a adentrar naquela cidade, foi muito importante ter como companheiros aquele casal. Aquele casal foi de grande suporte para a vida de Paulo na evangelização da cidade em Corinto. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes de entrar em Corinto, ele estava em Atenas. E lá em Atenas ele passou grande tribulação. Mas Deus não queria que ele parasse a evangelização. Então ele seguiu adiante e foi então para a cidade de Corinto. Chegando em Corinto, ele chegou um pouco abatido. Ele chegou sozinho, sendo que Tito, Timóteo e os demais se encontravam em outra localidade levando o evangelho. E ao encontrar aquele casal, Paulo se alegrou, recobrou ânimo e começou ali a grande obra naquela cidade. Então o apóstolo Paulo, depois de evangelizar junto com os demais que vieram após ele, aquela igreja começou a crescer naquela cidade. E crescendo, elas começaram a buscar os dons espirituais. Mas só que Paulo notou
que a igreja necessitava de mais conhecimento no uso dos dons espirituais. Quando ele fala que os irmãos não deveriam ser ignorantes acerca do assunto entre os dons espirituais. É bom salientar que os dons espirituais, ele não é dado para a eletização daquela pessoa que a buscou. Os dons espirituais são dados para o fortalecimento, para o crescimento da obra de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Como já ensinamos, os dons espirituais não são dados para eletizar um grupo de crentes. Não é porque você ou eu recebemos um certo dom que temos mais espiritualidade do que os outros que ainda não receberam. Os dons espirituais, eles são dados pela graça, e a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos receber os dons espirituais. Os dons espirituais não são dados por Deus porque nós merecemos, mas é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que faz com que nós conseguimos os dons espirituais. Muitas vezes Deus concede o dom espiritual a uma certa pessoa para que ela possa ser edificada. Quem sabe ela está passando algum momento na sua vida espiritual que necessita de uma capacidade, uma capacitação espiritual. E Deus, pela sua misericórdia, Ele concede o dom àquela pessoa para que ela venha a ser fortalecida. Muitas vezes a outra pessoa que não recebeu, ela já tem uma base espiritual mais sólida. E aquela que recebeu necessitava de um poder, de uma intervenção urgente de Deus para que ela possa, assim, continuar na sua caminhada. O apóstolo Paulo nos diz que aquele que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, porque em mistério fala com Deus. É muito importante o uso desse dom, para que a pessoa possa se edificar. Ela vai estar falando diretamente com Deus, numa língua que nem mesmo ela compreende, mas Deus, Ele compreende as línguas estranhas. E Deus responderá à oração daquela pessoa que está orando em línguas estranhas. Queridos, mas além do dom de línguas estranhas, temos que também buscar o dom de interpretação, para que também outras pessoas possam assim ser edificadas através da interpretação da língua. Muitas vezes Deus quer usar uma pessoa para trazer uma mensagem, ou em particular a outra pessoa, ou até mesmo durante o culto na igreja. E quando uma pessoa tem um dom de interpretação da língua, ela pode traduzir a mensagem de Deus para a igreja. Ou se ela também possua o dom de profecia, onde Deus também a usará para levar uma mensagem profética para a igreja ou para outro indivíduo que esteja necessitado. O apóstolo Paulo, ele revelou à igreja de Coríntios que ele falava mais línguas estranhas do que toda a igreja, mas ele queria antes falar 2 ou 3 palavras num próprio entendimento que os coríntios também pudessem entender, do que falar 1000 outras palavras em línguas estranhas. Com isso ele queria dizer que é muito importante os dons espirituais, mas que cada um, ao possuir os dons espirituais, estejam também pensando na edificação de outras pessoas. Não só buscar os dons para a sua própria edificação, mas também buscar os outros dons que também possam edificar as outras pessoas. Então é muito importante, ao buscarmos os dons espirituais, que estejamos também pensando em edificar outras. Com essa lição, meus queridos, aprendemos a importância dos dons espirituais como seu real propósito. Propósito para fortalecer a igreja no cumprimento da obra missionária, também para fortalecer os membros do corpo de Cristo e também para edificação pessoal. Que nós possamos estar buscando os dons espirituais, porque Deus, Ele quer que sua igreja esteja munida e capacitada com os seus dons. Não despreze os dons que habita em você. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele disse para Timóteo não desprezar o dom de Deus que habitava nele.
Se Deus te deu algum dom, use para si próprio, também use para a edificação dos outros. Que Deus, assim, queridos, abençoe sua vida de uma forma especial. Eu peço para vocês que curtam, comentem e também compartilhem para que mais pessoas sejam edificadas. Que Deus abençoe a todos. Shalom, povo de Deus.